Seguimos no tema com informação ao vivo chegando de Brasília, porque com o julgamento de Bolsonaro em andamento, a anistia está sendo cada vez mais discutida nos bastidores do Congresso Nacional. O André Anelli está chegando ao vivo com todas as informações para a gente. André, muito bom dia para você. A possibilidade, de pautar o projeto já é uma realidade? Já é uma realidade sim, viu, Soraya? Muito bom dia a você, ao Nonato e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, depois de reunião com o governador aí de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, passou a admitir essa possibilidade de pautar o texto junto ao plenário da casa, só que disse que ainda não existe nenhum tipo de definição sobre um texto ou sobre quando essa possível medida será pautada. Já representa mesmo assim um avanço, uma vez que o próprio presidente da casa, dias atrás, sequer cogitava a hipótese de discutir o assunto. Enquanto isso, líderes ali da Câmara dos Deputados fazem diversas avaliações a respeito de qual texto deve ser defendido, então, pela oposição ao governo Jair Bolsonaro, em defesa do ex-presidente, em oposição ao governo Lula e em defesa, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro, melhor dizendo. O texto que ultimamente ganhou mais força, mas que ainda não tem a assinatura de nenhum parlamentar, diz que existe uma vontade de uma anistia, de um perdão amplo e irrestrito, justamente como defendem os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos trechos desse texto diz o seguinte, que serão perdoadas, então, qualquer manifestação considerada como ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, reforço à polarização política e ainda geração de animosidade na sociedade brasileira. Esse texto, inclusive, acaba perdoando também essas manifestações nesse sentido antes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que resultaram nas depredações dos prédios dos três poderes, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso Nacional. Portanto, o Congresso Nacional, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro querem essa anistia, chegando inclusive a Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente. Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos e, de acordo com ele próprio, tem trabalhado por sanções ao Brasil diante do julgamento do pai dele aqui no país, e essas sanções já passam então pela aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele que teve então o visto bloqueado, suspenso para entrar nos Estados Unidos, além de bloqueio de eventuais contas bancárias e de bens também em solo americano, e principalmente o tarifaço na ordem de 50% sobre produtos importados. Soraya, Nonato. Agora, Anelli, você citou, agora há pouco, Eduardo Bolsonaro, que chegou a defender o projeto da anistia ontem, O que exatamente foi que ele disse? Exatamente, Soraya. Eduardo Bolsonaro voltou a dizer que um fim do tarifaço imposto pelos Estados Unidos depende justamente de uma anistia, de uma intervenção direta nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal para a condenação, para a possível condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado e outros crimes relacionados à tentativa de permanecer no poder após as eleições de 2022. Eduardo Bolsonaro já havia feito declarações semelhantes, mas fez essas declarações novamente, agora então direcionadas a empresários que acabaram se reunindo com ele, justamente no âmbito de visitas da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. As entidades, nenhuma das duas confederações acabou se reunindo de forma oficial com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, mas membros dessas entidades, de forma isolada, é que acabaram encontrando o deputado e ouviram dele, então, essa condição, justamente, então, para que o tarifaço seja suspenso até o momento. As negociações do governo brasileiro em relação a essas tarifas de produtos importados ainda não avançaram nem no âmbito do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, e nem no âmbito do Ministério da Fazenda. Soraya, Nonato.
Obrigada, Anely, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos seguir no tema, né? Agora também com a participação da Deise Chiocari aqui conosco. Deise, muito bom dia para você. São muitos pontos aqui para a gente analisar, mas primeiro, qual será a chance, a real chance desse texto, seja ele qual for, porque justamente o entrave, né, está no texto, de passar no Congresso Nacional? Olha, Soraya, pelas movimentações dos últimos dias, existe a possibilidade de um texto mais ameno passar no Congresso Nacional, né? Bom dia para você, Nonato, bom dia para a audiência da Jovem Pan. Talvez não seja o texto que a oposição quer, né? Mas existe uma movimentação, diz Valdemar Costa Neto, que tem mais ou menos 300 deputados para aprovar esse texto da anistia. Não é, de novo, o texto que pegaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente tem um ponto bem interessante no meio disso tudo, que primeiro, olha como a oposição ela tem agido, né? A anistia ela só interessa, e aí faz muito sentido, porque ela só interessa se ela pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, uma anistia que beneficie aliados ou quadros secundários, ela não interessa, porque o carisma do líder principal, o carisma do ex-presidente Jair Bolsonaro continuaria sob ataque. Então, a oposição ela só quer negociar se for em torno do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele ainda é a grande figura da direita no Brasil. Isso acaba repercutindo também no Tarcísio, quando ele entra com essa fala muito forte em relação ao PL da anistia, porque ele sabe que Jair Bolsonaro ainda é o grande nome da direita. Mas tem um grande empecilho no meio disso tudo, e aí respondendo a sua pergunta, Soraya. O judiciário. A gente já viu em alguns outros casos de perdão judicial, como aconteceu no Daniel Silveira, em que o judiciário foi lá e indeferiu. E é isso que deve acontecer no caso do PL da anistia, sendo aprovado ou não. Acredito que exista a possibilidade, a articulação no bastidor ela está muito forte, mas o judiciário ali na frente deve dizer não. Peraí, o caminho não é esse. Então, eu acho que o projeto da anistia ele serve muito agora para inflar os bastidores, para promover uma pressão no judiciário em torno do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é muito difícil que ele seja realmente efetivado. Até porque, né, Deise, como você está destacando aí, esse texto que tem sido comentado parece bem fora da realidade, bem surreal, é meio que um liberou geral, né, à medida em que ele tenta abarcar muita gente no mesmo escopo. E, por outro lado, a gente tem essa declaração do Eduardo Bolsonaro defendendo a anistia para reduzir tarifas. E aí a gente teve uma comitiva de empresários lá nos Estados Unidos nessa semana e um dos representantes americanos disse: é importante que vocês vejam isso com Brasília, porque essa situação é política. Agora, de qualquer modo, né, o Deise, é algo que não deve pautar a nossa justiça, essa questão do tarifaço e, como diz o Eduardo Bolsonaro, isso podendo aliviar as tarifas aqui para o Brasil, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não, Deise? Exatamente, Nonato. A oposição ela tem aberto muitas frentes e aí ela acaba não focando em nenhuma. Então, são os empresários que vão para os Estados Unidos, é o PL da anistia que acaba abrindo várias frentes aqui, é uma pressão ali. Não existe um foco, então não existe uma união em torno de um consenso e vamos trabalhar por esse caminho. E aí, obviamente, quando você não tem foco, você acaba perdendo força, né? O judiciário já tem demonstrado, pelo que a gente viu nessa semana, que não vai se pautar por essas pressões, nem pela pressão do Tarcísio em relação ao PL da anistia, nem da base oposicionista. Então, o julgamento no STF é uma coisa e a questão do tarifaço agora está completamente dissociada. Mas eu acredito que o ponto principal no meio disso tudo é que a oposição, que até então estava organizada em torno ali do PL da anistia, agora se desorganizou, está atacando em várias frentes. E isso vai fazer com que, eventualmente, eles percam muita força.